Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h40, aqui na Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller chegando com a visão do cientista político sobre a lei das estatais e a canetada do ministro Lewandowski, que disse que a partir de agora deixa de valer tudo aquilo que tinha sido aprovado. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro, Oi, Schiller. nossos ouvintes. Olha, muita coisa para falar sobre isso, também estava ouvindo vocês. Eu acho que um ponto básico me impressiona no Supremo. Ontem eu li a decisão, logo que saiu a decisão, uma decisão de 27 páginas do ministro Lewandowski. Primeiro, ele faz a decisão, uma decisão monocrática, porque há uma pressão por parte do PCdoB. O PCdoB faz uma ação depois do pedido de vistas do ministro André Mendonça, dizendo que como tem um prazo agora até o final do mês para encaminhamento das nomeações, das indicações para estatal, então é uma questão de direito. Até usa uma expressão que é curiosa, né? Violação de direitos fundamentais, ou seja, grave e irreversível violação de direitos fundamentais de candidatos preteridos em razão de restrições e tal e tal. Direitos fundamentais, olha, é uma lei de gestão. A lei das estatais nunca foi entendida como aferindo, dando ou dizendo respeito a direitos fundamentais. Simplesmente, em 2016, se criou uma quarentena mais exigente, né, de 36 meses. Óbvio que isso pode ser discutido, podia ser 24 meses, podia ser 12 meses, ou podia ser 30 meses, não sei. Foi definido 36 meses naquele momento, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma vedação absoluta. É interessante que a decisão do ministro algumas vezes fala em vedação absoluta ou quase vedação absoluta. Não há vedação absoluta, ninguém é vedado apenas é uma quarentena. A quarentena é feita para que haja uma clara e nítida separação entre momentos de vida, perda de contatos, né? Enfim, para a exigência para ocupar um cargo público, um cargo numa empresa estatal, é apenas isso. Outra coisa que me chamou muita atenção é um pouco assim a vacuidade dos motivos. Lá no final ele diz assim, dessa forma, a meu ver, os dispositivos legais impugnados ferem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, daí ele mesmo diz, apesar de não encontrarem definição explícita na Constituição, e aí segue então não tem essa definição, o que é razoável, o que é plausível. Basicamente o ministro diz o seguinte, eu acho que não é razoável essa lei, ponto. Eu acho que ela foi errada, equivocada, ela não fere nenhum dispositivo explícito da Constituição, mas eu acho que não é razoável, eu acho que poderia ser outro número, eu acho. E é interessante que é uma lei que foi definida em 2016, então já vai para mais de 6 ou 7 anos aí, claramente produziu bons resultados, né? E agora ela cai dessa maneira. Então, é evidente que o objetivo é político, né? Ontem a gente viu lá a posse do Enio Verri na Itaipu. O Enio Verri é um político, ele foi presidente do PT durante muito tempo, foi deputado já no 3º mandato, acabou de ser eleito deputado. Então, quer dizer, qual é a qualificação do Enio Verri, com todo respeito, que a gente que nunca gosta de pessoalizar as coisas, né? Mas, quer dizer, o que habilita ele para presidir a Itaipu é o fato que ele é um político importante do PT do Paraná e ganhou a presidência da Itaipu. A lei das estatais, ela foi feita para isso não acontecer. Ela foi feita para o senador não ser presidente da Petrobras, né, para o coordenador da campanha não ser o presidente do BNDES, para o deputado do PT, presidente do partido, não ser o presidente da Itaipu lá no Paraná. Foi para isso que foi feito. Está certo, está errado, são critérios de país, não há uma verdade absoluta. Muita gente está nos ouvindo, acho que pode pensar assim, não, mas qual é o problema? O cara foi militante do PT lá há tanto tempo, presidiu o partido, é deputado, agora que chega no governo não pode ganhar a presidência da Itaipu? Pois é, essa é a questão central. Na cabeça de quem fez a lei lá em 2016, olhando todos aqueles escândalos de corrupção, todos aqueles processos que aconteceram, ineficiência, etc., partidarização, politização das estatais, achou por bem vedar, achou por bem criar essas regras de compliance muito duras. Olha, eu fui ler de novo, Thaís, a justificativa da lei das estatais e os votos que foram dados. Me chamou muita atenção o voto do senador Tasso Gereissati na época. Ele disse, olha, a gente não tem nada contra políticos, nada contra os dirigentes partidários. Ele disse, eu mesmo sou um político, sou um dirigente partidário. A questão é um problema de foco.
Quando você joga muitos dirigentes partidários e muitos políticos e você põe na negociação política a diretoria de uma estatal, você leva a lógica da política para a gestão das estatais. Essa é a questão, você partidariza. Aí o critério de decisão, muitas vezes ou frequentemente, passa a ser político ou passa a ser partidário. Por quê? Porque esta é a natureza daquele agente, ele não se transforma automaticamente, fez toda a carreira política partidária, aí quando chega no órgão vira um técnico, não é? E aí é uma questão de escolha. Nós queremos, dirigindo as estatais, técnicos qualificados para que elas tenham um desempenho adequado no mercado ou subordinados à lógica política. A lógica política não é apenas assim dos interesses maiores do país, essa é a lógica do mercado político. Então a gente começa a ver, a imprensa está cheia, agora vem as nomeações dos Correios, então o ministro Juscelino tem uma cota, o União Brasil tem outra cota, o PSD tem outra cota, o PT reivindica uma parte. Bom, nós vamos ver isso agora, porque agora abriu a porteira, realmente abriu a porteira. E a última coisa que me impressiona nisso é o seguinte, né? Uma decisão de um ministro, né, em caráter provisório, ela derruba uma lei aprovada no Congresso Nacional inteiro, né, celebrada como uma grande lei há muitos anos atrás, e agora praticamente sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, de uma legislação que está, olha bem, isso que me impressiona, ela está em discussão no Congresso. Né? Por que o Supremo, nesse momento, atropela uma discussão que está exatamente na pauta do Congresso? Foi aprovada na Câmara a mudança da lei, está no Senado. Quer dizer, o Supremo deveria ter dito assim, já foi aprovado na Câmara a mudança dessa lei, vamos esperar o Senado agora. Terminamos agora o recesso, começou agora o ano legislativo, agora é a hora do Congresso tomar essa decisão e não o Supremo dar uma decisão a toque de caixa, monocrática, né? Só porque falta uma semana ou 10 dias para terminar o prazo aí e os políticos querem fazer as nomeações nas estatais. Então isso, na minha visão, assim, é um retrocesso para o país. Né? E vou dizer mais, não é um único caso. Nós tivemos recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes relativizando, com base em argumentos, na minha visão também, muito vagos, a inviolabilidade dos deputados parlamentares. A gente discutiu isso aqui, conversamos sobre isso aqui. Nós tivemos aquela decisão do ministro Fachin anulando os decretos sobre armas do presidente Bolsonaro também, porque ele achava que mais armas ampliavam a violência, então ele buscava alguns papers de 10, 11 anos atrás e tomava aquela decisão. Então, quer dizer, decisões são tomadas pelo Supremo Tribunal atropelando os outros poderes, geralmente por um ministro, e com base numa opinião, simplesmente, porque não acha plausível, porque não acha razoável, né? Mesmo que não tenha nenhum mandamento explícito na Constituição. Então, na minha visão, estamos com um problema. Fernando Schiller, hein? Fala, Cláudio. É tudo uma decisão, são decisões que se a gente for analisar do ponto de vista jurídico, não fazem sentido, né? Até dissemos aqui mais cedo que são decisões, sobretudo do ministro Lewandowski, olha, e não só dele, né? É preciso dizer que ele não está só nisso, não. Decisões político-partidárias, né? Decisões constrangedoras, absolutamente constrangedoras. Essa de anular uma lei da estatal, uma lei tão positiva, que fez tão bem as estatais, é uma vergonha. É uma vergonha, não é? O Brasil vive, sobretudo no âmbito do judiciário, um momento muito triste na nossa história, né, Sheila? Eu não sei qual a sua opinião, mas você que é um estudioso das decisões do Supremo, lê cada uma delas com muito critério, a impressão que a gente tem, assim, quem está de fora, é de que o Supremo, o nível do Supremo de hoje é dos piores da sua história. Olha, Cláudio, sempre eu sou muito cuidadoso assim, em fazer essa análise mais qualitativa, né? Eu acho que são visões de mundo que existem ali, né? O que me impressiona nisso, primeiro, assim, a invasão de competência, né? A proatividade do Supremo. Né? Eu me lembro quando todos os presidentes, praticamente, que foram, quando fizeram seu discurso de posse, eu me lembro claramente disso do ministro Fux, do ministro Dias Toffoli, fazendo críticas mais ou menos explícitas à judicialização. Né? Até ficou uma época, cada um no seu quadrado e tal, o Supremo tem que voltar um pouco a um veio da uma certa normalidade, uma certa autocontenção e tal, só que isso nunca acontece, né? Quer dizer, a impressão que se tem é que a gente avança cada vez mais, quer dizer, qualquer demanda lá no Supremo
que acaba introduzindo regras, interferindo em decisões de outros poderes, desde que algum ministro considere que aquilo faça algum sentido por alguma razão, né? Tudo bem. Outra coisa que impressiona nisso é assim, o Supremo há muito tempo ele se descolou da Constituição, né? Então passa a acrescentar elementos à Constituição. Por muito pouco, a questão de 2 anos atrás, a gente não teve, lembro aquela decisão, foram por 4 votos do Supremo a possibilidade da reeleição de presidentes da Câmara e do Senado. Olha, por muito pouco. E a vedação na Constituição é clara, vedada a reeleição. Agora, se você busca na Constituição uma interpretação a partir de algum princípio, uma Constituição do tamanho da brasileira, você acha princípios para qualquer coisa, né? Por exemplo, se eu quiser aplicar o princípio da razoabilidade, da plausibilidade, da isonomia, por que uma quarentena fere a isonomia? A isonomia é igual para todo mundo, entende? Quer dizer, se tem uma lei e eu sou um dirigente partidário, eu tenho uma vedação, tenho uma quarentena, né, que ela é provisória por um tempo. Se o tempo foi maior ou menor, foi uma decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode mudar esse prazo, né? Talvez o ministro pudesse ter dito assim, olha, o prazo, vou só mudar o prazo aqui, tá? Vou botar para 12 meses, né? Seria meio estranho, né? Porque com base no quê? Por que 24 ou 12 ou 36? Agora ele simplesmente fez terra arrasada, né? Então eu concordo contigo assim no geral. Eu acho que o Supremo em algum momento vai ter que fazer um retiro espiritual aí, vai ter que fazer uma sessão de psicanálise e dizer assim, vamos fazer autocontenção mesmo. Nós vamos nos manter no que diz a Constituição, o que não está dito na Constituição. Então não é nosso mandato fazer política pública, definir regra de compliance para estatal, interferir na gestão pública ou em normas definidas pelo Congresso Nacional que dizem respeito a definições que são atribuição do Congresso Nacional. O Supremo não deveria entrar. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Grande abraço.